Será que é possível viver de renda investindo R$1 milhão? E mais, se você tem R$1 milhão, quanto você pode esperar de retorno investindo bem esse dinheiro? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo e vou te mostrar também quanto rende R$1 milhão em renda fixa, quanto rende R$1 milhão em títulos públicos, quanto rende R$1 milhão em fundos imobiliários, em ações e também numa boa carteira de investimento. Aí, enquanto roda a vinheta, comenta aqui se você acha que é possível viver de renda investindo R$1 milhão. Tamo junto? Então, antes de qualquer coisa, é importante você entender que eu acredito fielmente que todo mundo consegue conquistar a tranquilidade financeira, que é aquele momento em que dinheiro passa a ser uma fonte de tranquilidade, de liberdade, de mais tempo e não de estresse na sua vida. E mais do que acreditar que todo mundo consegue chegar lá, numa vida com mais tranquilidade financeira, eu acho que é uma obrigação que todo mundo tem. Afinal de contas, o INSS ele não vai ser o suficiente, sobretudo para aquelas pessoas ali que estão na faixa dos 20, 30, 40, 45 anos e com certeza vão ver novas reformas sendo feitas aí para diminuir o rombo, que é a nossa previdência social hoje, que na verdade é uma pirâmide legalizada. E aí, se o INSS não vai ser o suficiente, ou você piora muito a sua qualidade de vida quando parar de trabalhar ou for obrigado a parar de trabalhar, ou você tem que seguir trabalhando até o dia em que você for morrer e talvez, se não for tão produtivo assim, tenha que contar aí com a ajuda dos seus filhos, dos seus netos, enfim, ajuda externa para conseguir ter uma vida digna lá na frente nos últimos anos. Então o ponto é, você precisa criar um plano para viver de renda. E um dos pontos mais importantes desse plano para viver de renda é entender quanto renderia uma carteira de investimentos bem investida. E entender de verdade, né? Não fazer projeções muito mirabolantes, tipo promessa da Empíricos, que todo mundo multiplica o patrimônio por várias vezes muito rapidamente. E esse plano ele não precisa ser perfeito, tá? Ele pode ser que nem o meu primeiro plano aqui para independência financeira, em que eu peguei em papel uma caneta, anotei lá que eu queria conquistar R$1 milhão em alguns anos, o que eu faria em troca disso. Só o fato de ter um plano, ter as metas no papel, isso vai te ajudar muito a chegar lá. Então, o primeiro ponto é você precisa de um plano para viver de renda. E aqui entra um erro que muitas pessoas cometem, né? Eu vejo que muitas pessoas, nos seus planos para viver de renda, elas calculam incorretamente qual o retorno que as suas carteiras vão ter no longo prazo. E o principal erro, aquilo que poucos te contam, é quando você usa uma taxa nominal para estimar quanto sua carteira pode render. Então mostra aí na tela do meu computador qual foi a evolução da taxa Selic aí nos últimos anos. Você pode ver que quando eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. E aí o erro aqui é você ir lá e pegar essa taxa e projetar que a sua carteira vai render 13,75% ao ano. Que é um erro, e é um erro por dois motivos. O primeiro motivo é que existem custos, incluindo imposto de renda quando você faz investimentos. Então se você investe lá a 100% do CDI ou no Tesouro Selic, você vai incorrer em imposto de renda sobre o lucro que você tiver. Uma tabela ali que parte de 22,5% e chega a 15%. E além desse custo, que reduz a sua rentabilidade, tem também um negocinho chamado inflação, que é basicamente o aumento médio no nível de preços. Eu vejo muitas pessoas que desconsideram a inflação no seu plano para viver de renda. E aí não adianta nada, né? Você tem uma carteira rendendo 13%, 14% ao ano, se quando você for tirar o imposto de renda e quando você for descontar a inflação, o que sobra ali de retorno acima da inflação, de retorno real, é 2% ao ano. Se a inflação em um determinado ano foi de 10%, isso significa que o que valia R$1 milhão no início desse ano, agora compra o equivalente a R$1.100.000. Em outras palavras, tudo ficou mais caro. E como você pode ver nesse gráfico aqui que está na tela, a taxa Selic, ela só está onde ela está porque a inflação ela teve mais alta recentemente. E quando a inflação se mostrar mais baixa com consistência, a taxa Selic vai tender a cair. Então daqui para frente eu vou te mostrar como calcular quanto a sua carteira pode render investindo em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários e também quanto rende R$1 milhão bem investidos. E todos esses cálculos eu vou fazer considerando o retorno real.
ou seja, o retorno acima da inflação e líquido de imposto de renda. Então presta muita atenção no que está por vir e vamos começar aqui com os cálculos de quanto rende R$1 milhão investidos em renda fixa. Então a forma mais conservadora de você investir em renda fixa, mais segura, é investir em títulos públicos do Tesouro Nacional. E aqui você pode ver que existem 3 tipos de títulos, né? Os títulos pré-fixados, os títulos do Tesouro Selic e os títulos chamados Tesouro IPCA+. Esse título aqui, o Tesouro IPCA+, ele te promete uma rentabilidade que vai ser igual à da inflação, medida pelo IPCA, mais um retorno real. Agora, qual é o ponto aqui? Não dá para considerar que esse ativo aqui rende 6,45% ao ano acima da inflação. Por quê? Por causa dos custos, em especial imposto de renda. Então, para calcular qual seria seu retorno líquido investindo primeiro em Tesouro IPCA+, a gente precisa entender qual tende a ser a inflação no longo prazo, para fazer uma projeção de inflação, para aí ver quanto renderia esse título, quanto você pagaria de imposto de renda e quanto sobraria acima da inflação. Então vamos começar por partes, tá? Uma das formas de estimar qual vai ser a inflação para esse tipo de cálculo é apenas olhar para trás e ver qual foi a inflação no passado. E se a gente for ver aqui, desde 2004 até 2022, a inflação média medida pelo IPCA foi de 5,54% ao ano. Anota esse número. Enquanto eu te mostro que outra forma de estimar qual tende a ser a inflação no futuro é olhando para isso aqui, o relatório de mercado do Boletim Focus, que é um relatório que sai toda segunda-feira e que mostra as estimativas de players do mercado para o futuro de vários ativos e de várias variáveis, como, por exemplo, IPCA. A primeira linha aqui é o quanto o mercado espera ser o IPCA, tanto aqui no ano de 2023, quanto aqui também no ano de 2024, no ano de 2025 e etc. Então aqui a gente pode trabalhar com uma expectativa na média, assim, de 4% ao ano. Bom, tendo esses 3 dados, ou seja, qual a rentabilidade do Tesouro IPCA+, qual foi a inflação no passado e qual a estimativa de inflação no futuro, a gente consegue calcular qual seria o retorno aí na sua mão, já descontado todas as taxas. Então, se o Tesouro IPCA+ rende IPCA mais 6,45% ao ano, e se o IPCA que a gente for simular aqui no futuro for de 5,54% ao ano, a gente teria um retorno total de longo prazo de 12% ao ano nesse título, tirando o imposto de renda sobre o retorno total sobraria 10,5% e tirando o IPCA sobraria 4,7% na sua mão. Aí, se você quiser ser um pouco mais agressivo nas estimativas e pensar que o IPCA de longo prazo vai ser de 4%, esse retorno muda aí para 4,9% no seu bolso. Aí, entre 4,9% e 4,7%, vamos usar aqui uma estimativa de que esse título vai render 4,8% acima da inflação. Lembrando que nesse caso aqui, quanto maior for a inflação, pior, porque aumenta o retorno total do título, e aumentando o retorno total do título, você paga mais imposto de renda. E lembrando aqui também que esse cálculo de retorno total não é somar os dois, tá? É fazer 1 mais a primeira taxa multiplicado por 1 mais a segunda taxa. É só um detalhe matemático. Beleza? Então temos uma estimativa aqui do retorno em renda fixa. Agora vamos ver o tesouro pré-fixado. A lógica de calcular com o tesouro pré-fixado é muito parecida. Nesse caso aqui, o tesouro pré-fixado com vencimento em 2033, ele está rendendo 13,36% ao ano. Na verdade, até para esse cálculo, eu vou pegar o tesouro pré-fixado com vencimento em 2029, que é um retorno um pouquinho maior aqui do que o com vencimento em 2033. Então a gente pega aqui 13,43% ao ano, coloca aqui nossa planilha como uma estimativa de retorno, coloca a primeira estimativa do IPCA, 5,54% ao ano, tira imposto de renda, sobra aí no seu bolso mais ou menos 5,57% ao ano. Se a gente projetar o IPCA um pouquinho menor, sobraria até 7%, e aqui vamos pegar um meio termo entre 5,5% e 7%, que seria ali 6%. Então a gente vem aqui para a nossa planilha e coloca uma estimativa de retorno de 6% ao ano. Bom, a terceira estimativa em renda fixa seria entender quanto tende a render o Tesouro Selic daqui para frente, que é mais difícil da gente fazer uma projeção, porque como você bem viu aqui, a taxa Selic, ela se altera constantemente com o passar do tempo, e ela acaba sendo tão imprevisível quanto a alteração da inflação, como você pode ver nesse segundo gráfico. Por isso, nesse caso, eu vou usar o retorno histórico do Tesouro Selic, já descontado custos, já descontado a inflação, que como você pode ver nessa tabela aqui, foi de 3,17% ao ano nos últimos 18 anos. Que eu sei que pode parecer pouco, mas é na verdade um retorno muito alto, porque a gente está falando aqui do Tesouro Selic, que é o ativo com menos risco da economia, né? Ele sobe estavelmente, praticamente todos os dias, é emitido pelo Tesouro Nacional, que nunca deu um calote na dívida interna, então é um título tido como muito seguro. E aí ganhar 3% ao ano acima da inflação, um título muito seguro, é muito bom
a níveis internacionais, comparando com outros países, inclusive os países em desenvolvimento, que são mais similares ao Brasil. Mas dito isso, vamos colocar aqui os nossos 3,17% no Tesouro Selic, beleza? Agora vamos falar sobre o mercado de ações. Primeiro, olhando para o retorno de longuíssimo prazo de uma carteira de ações brasileiras, um cara que investiu exatamente igual ao Ibovespa até 1996 e a partir de 96 investiu igual ao IBRX, que é um índice que hoje é idêntico ao Ibovespa, porque o Ibovespa mudou de regras ali em 2014, ficou praticamente idêntico ao IBRX. Enfim, a gente tem aqui uma base de dados muito extensa sobre esse título, né, com retorno total absurdo, porque pegou a hiperinflação, mas dá para ver qual foi o retorno composto real, que foi de 7,42% ao ano. Então a gente poderia vir aqui na tabela que eu estou fazendo com as taxas projetadas e botar 7,42% ao ano de retorno estimado em ações, que faz sentido ser um pouco mais do que renda fixa, afinal tem muito mais risco. Bom, agora há pouco te mostrei que a gente tem esses dados históricos, né, do retorno de uma carteira investida em ações brasileiras. Pois bem, aqui na gestão da carteira dos nossos clientes de Wealth, dos serviços do Clube do Valor, se você não conheceu o Clube do Valor, seja bem-vindo. Pode virar um clubista apenas clicando no botão de inscrição e no sininho. O Clube do Valor é uma gestora profissional de investimentos, uma empresa de consultoria que tem serviços de wealth, em que a gente ajuda investidores a montar uma carteira para o longo prazo, seja investindo para esses investidores, né, no serviço de wealth management, seja aconselhando eles ao longo da jornada como no serviço de wealth advisor. E o ponto é que para praticamente todos os nossos clientes, a parte investida em ações é metade ações brasileiras e metade ações norte-americanas, que historicamente rendeu 11,72% ao ano, que a gente chama de estratégia Bull Bear de investimentos. Quem é aluno do Descomplicando o Mercado de Ações sabe aqui do que eu estou falando. Nesse caso, a gente poderia vir aqui e colocar 11,72% ao ano. A gente poderia também olhar para a nossa estratégia de seleção de ações, a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, aqui ó. No passado rendeu 18,85% ao ano, já descontado a inflação. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas nesse caso, vamos colocar aqui essa mesma estimativa. Então vamos lá e coloca 18,82%. E antes de ver quanto teria rendido uma carteira sofisticada, vamos entender qual seria o potencial de retorno investindo em fundos imobiliários. E aí, para isso, o que eu fiz, tá? Eu falei aqui com a área de research do Clube do Valor e eles calcularam qual seria o dividend yield do IFIX, né? Fazendo a multiplicação do peso de cada ativo no IFIX pelo seu dividend yield dos últimos 12 meses, considerando tanto as cotações do dia 31 de janeiro de 2023, quanto também as cotações do dia 31 de janeiro de 2022. E chegaram a esse dividend yield, mais ou menos 11,5% ao ano, é isso que eu vou estimar aqui. Bom, até aqui eu fiz uma estimativa de taxas de vários ativos diferentes, só que eu não comentei ainda sobre uma coisa chamada margem de segurança, que foi um conceito introduzido pelo Benjamin Graham já há praticamente um século atrás, que significa basicamente a gente ter sempre fatores para ser conservador nas nossas premissas. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA+, ele vai render menos em termos líquidos, se a inflação for mais alta no futuro. O Tesouro Prefixado, a mesma coisa. O Tesouro Selic, como eu comentei, é incomum a gente ver ele rendendo no longo prazo 3% ao ano acima da inflação. Em nenhum país praticamente isso acontece. O mesmo vale para ações, né? Qualquer simulação aqui com renda variável ignora que esses 7,42% de retorno, eles não são lineares, né? Às vezes a bolsa fica 5, 6 anos em queda, então ele ignora o risco. Por isso é muito importante a gente ter margem de segurança nas nossas premissas. Isso a gente pode fazer de duas formas. Primeiro, calculando uma margem de segurança, que seria, sei lá, 13,5% para Tesouro IPCA, 4% para Tesouro Prefixado, 2% para Tesouro Selic, 6% para ações meio a meio, sei lá, 7,5%, ações mais baratas da Bolsa, 10% acima da inflação, fundos imobiliários, vamos lá, vamos colocar 7,5% ao ano da inflação também. Essa aqui é uma forma, né, de fazer cálculos com margem de segurança, considerando que o futuro vai ser pior que o passado. Outra forma é pensar numa carteira sofisticada, numa carteira diversificada entre todas essas classes de ativos aqui. Porque já foi comprovado que a diversificação é o único almoço grátis do mercado. Ou seja, quando você diversifica a carteira em várias classes de ativos, o risco da carteira fica menor do que o risco composto de cada classe de ativos na carteira. Ou seja, sua carteira passa a ter menos risco e ainda aumenta o potencial de retorno. Então a gente poderia olhar aqui de um jeito que poucos olham no Brasil, que é pensando numa carteira como um todo. Que é, sei lá, uma analogia seria, em vez de pensar em açúcar,
cenoura, fermento, pensar num bolo de cenoura, que seria uma composição desses ingredientes. E é justamente esse o trabalho que a gente faz aqui no Clube do Valor, e recentemente eu escrevi esse livro, tá? Como e onde investir R$1 milhão, em que eu comento sobre várias diferentes composições de carteira que a gente usa aqui no Clube do Valor. Como, por exemplo, o modelo equilibrado, que é um modelo com 30% de peso em renda variável e 70% em renda fixa. Como o modelo balanceado, que tem 45% de peso em renda variável e o restante em renda fixa. O modelo sofisticado, que é um modelo 60-40, né? 60% de peso em renda variável e 40% em renda fixa. E também o modelo arrojado, que seria uma composição de 75% de peso em renda variável e 25% em renda fixa. Aí nesse e-book eu também mostro isso aqui, ó, que é uma tabela com os resultados do backtest que a gente fez, aí olhando para cada uma dessas composições de carteira. Você pode ver que na média elas têm um retorno real, já descontado custos, de mais ou menos 8 a 9% ao ano. Essa eu acho a melhor forma de projetar o retorno futuro. Aqui eu vou botar 8% e na margem de segurança eu vou colocar um retorno de 6% ao ano, aí já levaria em consideração um cenário mais conservador. Eu quero te contar que de toda essa tabela aqui, a taxa que eu mais gosto de trabalhar é essa aqui, de uma carteira sofisticada, uma carteira bem investida por longo prazo, aí com bom mix entre renda variável e renda fixa, e dentro de renda variável, com ações norte-americanas, fundos imobiliários, e em renda fixa também, né, com as 3 diferentes classes de ativos que a gente tem disponíveis. Com tudo isso, finalmente fica um pouco mais fácil da gente responder a pergunta: é possível viver de renda investindo R$1 milhão? E aí o cálculo se torna muito simples quando tu tem premissas que são construídas com uma base sólida. Aí é basicamente você pegar e ver R$1 milhão, multiplicar por uma taxa de retorno real projetada e ver qual renda passiva essa carteira geraria, né? Qual seria o retorno dela acima da inflação na média no longo prazo. Não seria um reloginho assim, mas seria essa aí a estimativa de retorno médio num prazo maior. Usando uma taxa de retorno de 6% ao ano, daria para ter uma renda passiva de R$5 mil por mês. Usando uma taxa um pouquinho mais ousada, aumentaria para uma renda passiva de quase R$6 mil por mês. Usando uma taxa um pouco mais conservadora, cairia aí para R$3.300 por mês, ou ainda R$4 mil por mês, mais ou menos. Mas o ponto é, não foge muito dessa estimativa, né? Entre R$4 e R$6 mil por mês. Isso, de novo, pensando que você vai resgatar só o que render acima da inflação e não vai consumir todo o seu patrimônio. Afinal de contas, eu gosto de ser conservador nas premissas, não gosto daquela ideia de você sobreviver e seu patrimônio acabar lá quando você for bem velhinho e tiver que contar com esse patrimônio para ter uma vida mais tranquila. E aí, Ramiro, dá para viver de renda investindo R$1 milhão? Bom, antes de dar minha opinião honesta, queria te oferecer acesso gratuito a esse e-book, Onde e Como Investir R$1 milhão, que eu escrevi aqui pessoalmente e, modéstia à parte, ficou bastante completo, aí com mais de 58 páginas sobre o assunto e tudo bem explicadinho, beleza? O link, esse é o primeiro link na descrição, também no comentário fixado e ó, vai estar aqui, imagina. E a minha resposta para a pergunta, se é possível viver de renda com R$1 milhão, vai ser, depende, né? Depende de quão bem você investir e também depende do seu custo de vida. Se você mora numa cidade do interior, por exemplo, na média, seu custo de vida é menor do que quem mora numa capital. Se você mora num bairro nobre ou tem o plano de morar num bairro nobre, seu custo de vida tende a ser um pouquinho mais alto. Se você é uma pessoa que está com a saúde ali tinindo em dia, seu plano de saúde vai custar menos, então seu custo de vida tende a ser um pouquinho menor. Se você gosta de viajar e quer planejar ir viajar 1, 2 vezes por ano, não por cento, para o exterior, seu custo de vida vai ser maior, então você precisa de mais de R$1 milhão. O grande ponto aqui é trabalhar com premissas reais, pé no chão, para que você não seja surpreendido lá na frente. E eu te pergunto, para você dá para ver de renda com R$1 milhão? Comenta aqui. E se você quiser investir seu primeiro milhão conosco, ou que a nossa ajuda para chegar no seu primeiro milhão, e já tem hoje 300 mil, 500 mil reais ou mais para investir, ou se você tem 5 milhões, 10 milhões, então eu quero te apresentar os nossos serviços de Wealth, como o Wealth Advisor, em que a gente coloca um profissional ao seu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos sem ser remunerado de acordo com taxas escondidas que você paga, ou seja, sem conflito de interesses, ainda te dando cashback em investimentos, o custo que você teria aí ao investir com um assessor. Se você quiser conhecer esse serviço, o segundo link
na descrição. E se você gostou desse vídeo, aqui tá o link para fazer download do nosso e-book e aqui tá um vídeo falando como gerar uma renda passiva de R$20 mil por mês, que dá para ter uma aposentadoria mais tranquila. Aí sim, aqui é claro, né, botão de inscrição no canal do clube. Um grande abraço e até mais.